Nessa questão aqui, a gente tem um paciente em diálise peritoneal há 10 anos que evolui com um quadro de dor abdominal intensa, perda ponderal, náuseas e vômitos. Ele apresenta um efluente dialítico claro, porém na drenagem está ficando cada vez menor, né? Quanto infunde, quanto o drena, ou seja, está tendo retenção. E esse paciente realizou aqui uma tomografia de abdômen que mostrou espessamento de alças intestinais e calcificação peritoneal. E a pergunta da questão é: qual é o provável diagnóstico? Então vamos lá, pessoal. Qualquer paciente em diálise peritoneal que evolui com dor abdominal, começa a ter retenção de líquidos, né, começa a reduzir a sua taxa de ultrafiltração e o líquido começa a ficar turvo, a nossa principal hipótese diagnóstica é peritonite bacteriana. Nesse caso aqui, a questão dá alguns detalhes a mais. O paciente de longa data em diálise peritoneal tem um quadro realmente de dor abdominal, mas o que chama a atenção é perda de peso progressiva, náuseas, vômitos, e muitas vezes o paciente ele vai ter um quadro ali de obstrução intestinal, e que quando ele realiza a tomografia, ele vai ter espessamento, região peritoneal, muitas vezes com calcificação, e quadro de obstrução intestinal. Quando a gente tem isso, a gente tem que suspeitar de peritonite encapsulante, peritonite esclerosante encapsulante. Uma condição que é um risco maior para aqueles pacientes que estão com longo tempo de diálise peritoneal, ali mais do que 5, 8 anos, e para pacientes que tiveram episódios repetitivos de peritonite bacteriana. O que acontece é que, devido ao processo inflamatório crônico, injúria crônica sobre aquele peritônio, ele vai ficando muito espessado, ele vai ficando fibrosado, ele vai ficando calcificado, e esse peritônio ao redor das alças intestinais vai causando uma cápsula, né, uma prisão daquelas alças intestinais, aumentando o risco de quê? De obstrução intestinal. E aí, quando você começa a ter esse quadro de obstrução intestinal, é quando o paciente começa a ficar nauseado, o paciente se alimenta e vomita, o paciente evolui com perda ponderal, tá bom? Então, diante de um paciente com quadro agudo de dor abdominal, redução da ultrafiltração, líquido turvo, a gente pensa em peritonite bacteriana. Mas no paciente longo tempo de diálise, com um longo histórico de peritonites, que vai evoluindo com quadro de dor abdominal, distensão de alças, perda ponderal, a nossa hipótese vai ser da peritonite esclerosante encapsulante, um diagnóstico raro, mas que a gente tem que ter como diagnóstico diferencial, porque frequentemente é abordado nas provas de título.